tarde para você. Estamos começando mais um Tarde com Deb e hoje o nosso assunto é muito interessante. Vamos falar sobre os bichos de estimação. Cachorro, gato. Nesse inverno os bichinhos também sofrem. Estou recebendo aqui a veterinária tia Sandra, ela que vem para falar dos cuidados e prevenção com os seus bichinhos. Porque você sabe, né? Dar banho no bichinho, será que pode? Todo dia, toda semana, com esse frio, tem que tomar certos cuidados. E é isso que a gente vai saber a partir de agora aqui no nosso Tarde com Deb. Você vai poder participar junto com a gente via e-mail Tarde com Deb, programa tardecomdeb@redetvin.com.br, ou então você pode participar com a gente também pela nossa fanpage, programa Tarde com Deb no Facebook. Tô esperando por você. Tia Sandra, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Deb. E aí, como tá pra gente um pouquinho sobre veterinária, sobre como é cuidar desses bichinhos com tanto amor, hein? Então, a época de frio, eles exigem cuidados muito especiais mesmo. Sim. Essa época de frio é uma época de seca, isso reflete muito em pele, em vias aéreas, entendeu? Na respiração. Tanto é que você vê que a maioria das pessoas estão com gripe, estão com rinite, a pele está muito seca. A mesma coisa que acontece com a gente, acaba acontecendo com eles. Então, os cuidados em casa devem ser redobrados. Quanto aos banhos, a gente deve, em cães grandes que ficam muito fora, a gente deve fazer o quê? O máximo é escovar, manter ele escovado, evitar o banho, desde que você não seque muito bem. Quando a gente lava um animal grande, um labrador ou um pastor alemão, por exemplo, Sim. é muito difícil você secar. Quando está no verão, que eles ficam tomando no sol ou ficam no vento, entendeu? Que o vento também é quente, isso não sente tanto o organismo do animal. Certo. Enquanto que você fazendo esse procedimento em casa, entendeu? Eles ficam aparentemente secos, porque você seca com toalha, passa a mão por cima e parece que tudo bem, tá? Mas a pele fica muito úmida. É como você lavar o cabelo. Sim. Você lava o cabelo e passa o secador só nas pontas. A cabeça fica úmida. Então, qualquer vento frio que tenha, eles deitam muito no chão, o que acontece? Eles acabam resfriando muito o corpo, entendeu? Então, isso dá uma quebra de resistência, sendo uma porta de entrada para doenças, principalmente infecciosas. Nessa época, por causa da seca, mais ligada a processos de vias aéreas. Certo. E acontece também muito, a gente percebe, principalmente em raças grandes, tia Sandra, que eles acontecem de ter, tipo, como se fosse uma micose ou uma bactéria, que às vezes até parece um tipo de sarna, mas não é uma sarna. E acontece com raças grandes por esse motivo, porque não secam e ficam com bastante umidade, principalmente embaixo das patas, onde não seca muito. E isso acontece sempre no inverno, né? Olha, essa parte de umidade, às vezes pela dificuldade de secar mesmo o animal, né? Então, isso das patas que você está falando, muitas vezes, é aquele animal que fica andando em cima lavou o quintal, vai lá, pisa naquela água com cloro, ou pisa na água com sabão, essas coisas. Aqui no meio das patinhas dele é um lugar que fica muito fechado. Então, para entrar a água é muito fácil, para evaporar essa água é muito difícil. Então, aqui normalmente forma como se fosse uma frieira. E isso incomoda muito. O início disso foi a umidade, normalmente umidade e calor, porque ele fica abafado, entendeu? E o que acontece? Aquilo começa a coçar. Todo mundo já teve uma frieira, sabe muito bem como é que é desagradável. O que acontece? O que ele faz para se livrar daquilo? Ele lambe. Então aquele cachorro fica lambendo as patinhas. Quanto mais ele lambe a patinha, mais ele leva umidade. Entendeu? E isso vai se perpetuando, inflama, infecciona. Isso causa um estresse muito grande no animal. Quanto aqueles fungos que aparecem, normalmente são levados por umidade. Nessa época o que se percebe muito é cachorro que às vezes fica onde pinga água, essas coisas. Então imagina um labrador, que quem já lavou um labrador sabe como é difícil a água entrar nele. E quando entra também é difícil de sair. Entendeu? Porque o pelo do labrador, ele equivale mais ou menos à pena do pato, entendeu? Ele protege o corpo do animal contra a água. Aí manda para o banho e o que acontece? Detergente, escova, a gente vai mudando as características. Então a pele ela passa a sofrer uma agressão maior. Quando essa água penetra, vamos supor, ficou embaixo de uma goteira,
penetrou. Você olha e você não vê nada. Essa água equivale à mesma coisa que acontece no meio da patinha. Para você ter ideia, é como se você tivesse... seu pé está limpo, você pega uma meia de algodão limpinha, molha ela, calça e põe um tênis. E não tira. O tênis é novo, a meia é nova, a pele está limpa. Tá? Isso provoca uma irritação superficial da pele. A pele tem bactérias normais, tá? Elas não são patogênicas, não é uma bactéria que vai lá e contamina. Mas o que acontece? Abre uma porta de entrada. A bactéria se instala, começa a se multiplicar, porque o ambiente é propício, e o que acontece? Ela gera mais líquido que acaba escorrendo pela pele. Então, o que acontece muito, que tem muita gente que o que eu estou falando vai saber o que é aquela piodermite superficial aguda úmida. Tá? É um agente de fora para dentro, normalmente umidade. E isso tem cura? Tem cura, e inclusive é extremamente dolorosa. Às vezes a pessoa olha, vê que tem um pedaço do pelo que ele está muito duro, muito aderido, dói. Às vezes quando você levanta, aquilo vem que nem uma tampa, por baixo forma assim, você percebe uma formação de pus mesmo. Sim. Tem alguns cães que é tão dolorido, porque pega exatamente a terminação sensitiva da pele, entendeu? Que você de assopro, assim, o bicho treme. Nossa! Exatamente, porque exatamente a terminação é que está com a infecção. Precisa cuidar dos bichinhos, viu? É por isso que tem que tomar cuidado nessa época de frio, não dar banho, tem que secar, tem que escovar os bichinhos, porque tem que tomar cuidado. A gente tem que se cuidar, mas tem que cuidar dos bichinhos também, né, tia Sandra? Agora, e os bichinhos pequenininhos, hein? Porque bichinho pequenininho, ó, sobe na cama, sobe no sofá, fica dentro de casa, e aí não tem jeito, não tem como ficar sem tomar banho, né, tia Sandra? Esses daí não tem mesmo. Então, qual o cuidado que se tem que ter? Primeiro assim, a água não deve ser fria, por motivos óbvios, não é? E o banho, gente, tem que ser muito hidratante, tá? Hidratante. Então, vamos supor, ou você compra um shampoo que seja bem hidratante, tá bom? De boa qualidade, de preferência, principalmente cachorro de pelo mais fino, entendeu? Como os Lhasa, o Shih Tzu, o Maltese, o York, né? Esses daí, mas o Poodle também. O Poodle é um cachorro que tem muito problema de pele, tá? E muitas vezes a pele é seca. Como que você percebe? Você abre a pele e você vai ver que ela é sem brilho, meio sem vida. Às vezes você raspa sem sair uma caspinha, tá? Isso é sinal que a pele dele está seca. Como a nossa também, mesmo que você não tenha a pele seca, no frio ela resseca mais. Sim. Tá? Por causa da baixa umidade do próprio ar. Então deve-se usar, posso dar uma diquinha aqui? Pode sim. Por exemplo, não tenho shampoo hidratante, não posso, porque esse programa deve pegar todo tipo de Sim. Nós pegamos em 9 cidades, né? sim. Olha, uma opção é o sabonete Dove. Dove? O Dove, ele é um sabonete que ele realmente tem substâncias hidratantes, entendeu? Para a pele. Tanto é que quem tem acne não deve usar o Dove, por causa disso. Então, é uma opção. Você não precisa fazer sempre, deve sempre usar os produtos veterinários, mas se você não tem recurso, é uma boa opção você usar esse sabonete que... Deve ter outros, eu tenho experiência com esse, entendeu? Numa emergência, né, de repente? Exatamente, você pode dar esse banho sempre tomando cuidado de enxaguar bem o animal depois. Na hora de secar, use bastante toalha e o secador, evita aquele secador muito quente em cima da pele do animal. Pelo mesmo problema, você vai desidratar ele, tá bom? Então shampoo hidratante, usar de preferência um creme na pele, né? E para secar também, demora um pouquinho mais, mas procure usar o secador para morno, ou se for o quente, um pouco mais distante, sempre tendo cuidado de secar principalmente a pele. As pessoas às vezes secam o Poodle, você vai começar aquele vira um pompom. Você acha que ele está lindo, mas a pele está úmida. Então, isso que tem que tomar o cuidado. Mas e aí, o Poodle, o York, o Lhasa, é preciso também escovar? Sempre escovar? Isso daí já é um cuidado que você tem que ter tanto no verão quanto no inverno. Você tem que escovar ele para manter a pelagem bonita. É a mesma coisa, você tem um cabelo bonito, liso, põe dorme, acorda, não escova o cabelo. A hora que você quiser, o seu cabelo está destruído. Então a escovação, já uma dica então, para qualquer época do ano, principalmente nessa. Como que você faz para secar bem um cachorrinho? Você começa a secar ele com um secador
do rabinho em direção à cabeça, tá? Levantando o pelo. Aí você tem certeza que secou a pele. E da patinha em direção ao corpo. Então você levanta o pelo, tá? Vai no sentido contrário ao que ele acaba caindo, que ele acaba nascendo. Porque aí você tem certeza de que você está secando a pele. Olha só que beleza, tá vendo? Dicas preciosas aqui no nosso Tarde com Deb. Tenho certeza que você está aproveitando todas as nossas dicas. Você pode enviar suas perguntas, pode participar junto com a gente aí pela nossa fanpage, Programa Tarde com Deb. E lembrando que pelo nosso site também, redetvim.com.br, você pode assistir aos nossos programas, você pode participar com a gente e deixar também as suas dicas, tá certo? Tia Sandra, como é que funciona para os animais que ficam em casa, principalmente os bichinhos pequenininhos, que gostam de repente de subir na cama? Bichinho de estimação pode dormir na cama? Olha, isso daí é muito difícil você falar, tá? Porque isso daí vai de critério de cada um. O ideal seria a mesma coisa, filho, tem que ficar no berço, não deve ficar na cama. Sim. Tá bom? Só que hoje em dia, às vezes até pela própria carência da pessoa, pela interação, entendeu? Tem muitas pessoas que adoram ficar, faz bem ficar o bichinho na cama. Isso daí é um problema de cada um. Eu tenho um pastor alemão e não dorme na minha cama. Então, mas tem gente, tem um senhor, um cliente meu, ele tem um labrador e dorme na cama com ele. Tá? Então, vamos esquecer essa exceção e vamos falar do habitual, né? Embora muita gente goste, a gente consegue ver mais problemas do que vantagens de ter um animal na cama. Primeiro, às vezes ele não pede para descer, pode fazer xixi na sua cama. Tá? Porque a gente ouve muito falar. Sim. Outras vezes, o animal, naquela ânsia de subir ou descer da cama, principalmente as camas de hoje, que são essas camas box, que são mais altas, tem muito caso de queda. Pode se machucar, quebrar uma pata. Exatamente. Fêmeas não castradas em época de cio. É outro problema também que pode dar esse problema. E outra coisa é você cultivar esse hábito no animal e quando ele estiver velhinho, com os dentes com ruim, com halitose, ou aquele cachorro que já não cheira tão bem, essas coisas, aí ele ser rejeitado. Entendeu? Então, se você habituar a tê-lo sempre do lado, quando chegar nessa fase, ele não vai se sentir tão rejeitado assim. Aí ele vai ficar também depressivo, né? Aí vai ser uma situação. Porque o que acontece com a gente acontece com o bichinho também, né, Tia Sandra? Exatamente. Então, você que está assistindo o nosso programa, não sai aí que eu volto já já com mais dicas aqui com a veterinária Tia Sandra. E a gente falando muito mais sobre os cuidados aí com o seu bichinho de estimação. Eu volto já. Você não usa cartão para suas compras? Você recebe o seu salário e paga suas contas em dinheiro vivo? Não tem como comprovar renda? Então eu vou te mostrar uma novidade, o Acesso Card, o cartão para compras e saques que você pode ter sem aprovação de crédito ou comprovação de renda. E o melhor, não tem juros. O Acesso Card é o seu cartão pré-pago recarregável Mastercard, aceito em milhões de estabelecimentos comerciais por todo o país. Você carrega o Acesso Card com o valor que você quiser e usa em suas compras na internet, para ir ao cinema, ao supermercado e muito mais. Além disto, você pode sacar dinheiro na hora que quiser em qualquer caixa eletrônico sinalizado com a marca Cirrus. Acesse agora o site www.acessocard.com.br e adquira o seu. Com o Acesso Card você não tem risco de descontrole no final do mês. Você determina o valor que pode gastar, carrega o cartão e pronto! Você também pode pagar a mesada de seus filhos ou delegar valores para empregados e controlar todos os gastos pela internet e celular. Não é genial? Acesse agora o site acessocard.com.br e adquira o seu. É fácil, rápido e seguro. Vamos lá, acessocard.com.br. Acesso Card, o cartão que você pode ter. Chocolate Restaurante, cardápio diferenciado todos os dias, sempre uma variedade de saladas, vários tipos de carnes na churrasqueira, atendimento VIP, estacionamento próprio e ambiente climatizado. Venha conferir, Rua Guglielmo 44, atrás do Colégio Politec. www.chocolate.com. De
de volta ao nosso Tarde com Deb. O nosso assunto hoje é sobre bicho de estimação. Cuidados, prevenção, inverno, o que você deve fazer com o seu bichinho, hein? Que cuidados você deve tomar? Porque bichinho de estimação não é brinquedo, não é boneca, hein? Bichinho de estimação é igual filho, tem que cuidar direitinho, porque olha, se não cuidar o bichinho morre e você tem que ter uma adoção responsável, não é, tia Sandra? Verdade. Porque bichinho não é brincadeira não, e não é igual um objeto que você coloca ali e deixa. Tem que cuidar, né? Exatamente, porque é uma vida, né? É uma vida, com certeza. Tia Sandra, a gente estava falando sobre o banho antes da gente sair para o intervalo. Qual é a frequência dos banhos para os animais de grande porte? Olha, para os animais de grande porte, aqueles que ficam fora de casa, você pode dar banho uma vez por mês, dependendo da situação você pode até aumentar. O que não deve deixar de ter é sempre a escovação, que retira aquele pelo morto, que eles vão trocando sempre, tá? E tiram a sujeira. Nós estamos falando de animais saudáveis, tá? Se tem alguma indicação do veterinário, banho mais frequente, isso é tratamento. Certo. É outra coisa. Agora, os animais que frequentam a casa, que vão para o sofá, vão para a cama, brincam com crianças, esse tipo de coisa, se você usar o shampoo adequado, secar da forma adequada, você pode dar banho até 2 vezes por semana. Duas vezes por semana. Isso a gente vê mais no inverno, no verão, né? Sim. No inverno não precisa tanto, mas não é desaconselhável. É desaconselhável até 1 vez por semana se você der um banho com shampoo extremamente detergente numa pele que já é seca. Sim. Ou então, usar um shampoo que é muito hidratante, usar muito creme num cachorro que tem a pele oleosa. Sim. Então, se ele tem uma boa indicação do veterinário, do tipo de pelo, o que deve usar, ele pode usar até 2 vezes por semana, pode dar o banho. Certo. Como a gente percebe que o cachorro pode estar resfriado, tia Sandra? A parainfluenza, né? O resfriado do cachorro chama parainfluenza, né? Olha, você dificilmente vê um cachorro com coriza, entendeu? Por causa de, sei lá, de ser uma doença, tá? Eles às vezes têm uma secreção maior pelo nariz, tá bom? Que pode estar relacionada a ter um ambiente sem ser um problema, tá? Ligado até à produção de lágrima mesmo, tá? Por isso que quando a gente chora, o nariz escorre. Então, esse tipo pode aumentar também. Ou uma agressão não tão intensa de sei lá, processos exteriores, entendeu? De ambiente, esse tipo de coisa. Quando que a secreção começa a ser um problema? Quando sai aquela famosa aguinha do nariz, entendeu? Não é nada de importante. Quando ela começa a ficar mais mucosa, mais espessa, de coloração diferente, essas coisas aí tem que tomar cuidado sim. Aí, Deb, se você deixa, eu vou entrar em umas coisas que acontecem nessa época, que as pessoas às vezes ficam desesperadas. Sim. Existe um processo nessa época, principalmente, que acontece, que chama espirro reverso. Quer dizer, em vez de fazer tchi, faz... Entendeu? Sim. Então é aquele cachorro que parece um porquinho que faz, depois faz aquela como mímica do vomitar. vômito. Exatamente, tá? Isso daí, muitas vezes eles fazem porque eles não sabem fazer assim, ó. Ah, não sabe coçar o nariz, certo. Então eles usam isso para coçar vias aéreas aqui, ó. Entendeu? Entendi. Isso daí, às vezes, quando o tempo é seco, pode ser simplesmente pela umidade mesmo que está diminuída. Então, uma das dicas, se o cachorro depois para de fazer isso, vai brincar, vai correr, come, tudo normal, tá? Volta a fazer isso de repente, depois para novamente. O que vocês podem fazer para melhorar isso? Ou põe aquele umidificador de ambiente, Sim. sabe? Deixar próximo, você enfiar no nariz do cachorro, mas deixa próximo. Tá? Ou quando forem tomar banho, deixa o cachorro no banheiro, não é no box, é no banheiro. Por quê? Nesse frio principalmente a gente fecha a janela e o chuveiro sai aquele vapor, então esse vapor acaba hidratando vias aéreas. Entendi. Uma das coisas. Pode ser também por causa que entrou alguma coisa no nariz, pode ser porque em alguns casos até algum problema cardíaco, mas se acontece eventualmente em lugar de frio, de tempo seco, normalmente é isso que acontece. É só analisar. Se ele fez isso e voltou a brincar, ficou normal, é porque tá tudo bem. Isso não precisa dar grande ênfase, tá? E quanto ao fato, ele até vomita no final, se você fizer esse movimento, você acaba estimulando o centro do vômito, você
Entendi. Entendeu? Porque conforme você faz esse som que eu tô te falando, você acaba irritando essa parte de faringe, laringe, o que equivaleria a um dedo na garganta. Então é assim, não precisa desesperar. Se for muito persistente, tiver outros sintomas semelhantes, é interessante procurar a ajuda de um profissional mesmo, do veterinário. Com certeza. Agora vamos falar de uma coisa, gente, que a gente precisa prevenir para depois não ter que remediar, hein? Porque verão é época de carrapato e inverno é época de pulgas. Como assim, tia Sandra? É incrível, porque ó, no verão a gente fica louca com carrapato, porque até cachorro que fica dentro de casa fechado tem carrapato. Aparece carrapato, a gente não sabe de onde, tia Sandra. É verdade. Agora, inverno, pulga? Pulga. Como assim? É muita pulga mesmo que aparece nessa época. Que loucura! É que é um acordo na natureza. Então, infelizmente, carrapato a gente está pegando agora em qualquer época. Está um verdadeiro caos mesmo esse negócio de ectoparasita. Agora, a pulga, o problema da pulga, eles são mais em cães domiciliados mesmo. Ele fica mais no lugar onde eles acabam deitando, dormindo, essas coisas, né? Não precisa obrigatoriamente estar ligado a pasto, nada disso. E às vezes, meu cachorro não sai de casa, não sei o quê. Às vezes é aquele gatinho que pula do muro para lá, que acaba indo. E às vezes, sei lá, pode sair na rua para passear, pode acabar pegando, tudo isso. O problema da pulga é a resistência que ela tem no ambiente. Do carrapato também, mas a gente está falando especificamente da pulga, né? A pulga, ela tem 5 fases. Ela é adulta, depois ela põe o ovo, esse ovo se transforma em larva, essa larva se transforma em pupa, que é que nem aquele casulinho da borboleta, e depois ela vira a ninfa. A ninfa é como, imagina que não tatu bolinha assim. Sim. Tá? Ela fica desse jeito. Então ela consegue ficar mais de ano desse jeito sem se alimentar. Nossa! Então são aquelas famosas casas fechadas que a hora que você entra, as pulgas ficam loucas querendo picar, que cobre a perna, porque ela tem uma resistência muito grande, entendeu? Então, são 5 ciclos, é um ciclo de 5 fases que você tem que combater. Então, vamos supor, eu ponho isso daqui, a pulga adulta morre. Tudo bem, mas continua a larva, o ovo, a pupa, a ninfa, entendeu? Quando você às vezes usa muito inseticida no ambiente, entendeu? Depende das situações, taco, tapete, sofá, onde os lugares a gente consegue ficar. Quando você usa muito, o que ela faz? Ela fica na forma de ninfa. Se protegendo. Se protegendo. Quando o meio é propício, ela novamente começa. Então, hoje em dia, tem produtos fantásticos para pulga. Hoje em dia, tem produtos que você pode usar e manter a limpeza do ambiente com um aspirador de pó, por exemplo, porque ela fica sabe o rejunte quando sai assim? Então, fica ali dentro. Então, isso é uma forma de você melhorar o ambiente, sem precisar, muitas vezes, usar tanto veneno. Só em situações muito especiais. Uma que a gente, dentro do possível, parar de usar tanto veneno mesmo, né? E em casas que tem outros animais, que tem idosos, que tem pessoas alérgicas, criança, quanto menos veneno, melhor. Agora, outra dica. Pessoas assim que moram em chácara, em sítio, em lugares tem mais, assim, né? Que tem mais, o que vocês podem fazer? Existe chama erva Santa Maria. Sim. Tá? Normalmente dá em lugares mais úmidos, que nem horta, essas coisas. Tem uma época que ela some, né? Então você pega essa erva Santa Maria, tá? Pode arrancar ela inteira, tira a terra e põe embaixo de caminha, em coisas assim. E se for, sei lá, um cachorro que tenha muito, se quiser pegar a erva, bater no liquidificador para fazer com bastante água e depois filtrar não, coar na realidade, né? Depois molhar o corpo do animal também ajuda bastante. Protege. Como é um produto, natural, sim, talvez você tenha que fazer uma aplicação um pouco mais frequente. Mas não tem contraindicação. Nenhuma. Pode usar à vontade. Nenhuma, exatamente. Olha que beleza, gente, tá vendo? Dicas preciosas para você contra a pulga, porque olha, bichinho danado essas pulgas. Quem tem mais pulga, gato ou cachorro, tia Sandra? Não, depende muito do ambiente que vive, né? O que se incomoda mais com pulga normalmente é o cachorro. Mas a pulga que normalmente você vê no cachorro é a Felis felis, que é a pulga do gato.
Entendeu? Ela é muito, além de muito resistente, ela se adapta muito em outras situações. A pulga do cachorro que seria a mesma do humano, né? Ela normalmente fica no rato. Da febre bubônica que teve, em épocas que tinha muito rato, por causa de pulga, essas coisas. Olha que horror, gente. Que situação, não? E o carrapato também, a gente já tem que ir se prevenindo. O que a gente pode fazer contra os carrapatos, tia Sandra, já pra gente já ir prevenindo? Tem algum tipo de dica? Olha, a dica é assim, quando você vai combater pulga, você olha do rodapé para baixo, tá? Ou sofá, coisas assim, né? Mas é do rodapé para baixo. No caso de combater carrapato, é do rodapé para cima. Então você começa a ver gola de gesso, esses, sabe, forro, quando tem de rancho, que tem aquela laje, atrás de interruptor, atrás de tomada. Você tem que ter, nessa parte da porta, sabe, aquela madeira que fica em volta ali. Sim. São lugares assim. Ela sempre sobe. Tanto é que o carrapato, a gente sempre fala. A pessoa fala assim, eu vi subindo na parede, ou eu vi descendo da parede. Então você tem que procurar ela sempre no lugar alto, tá? Ó, um lugar que nem eu imaginava que pudesse ter, mas carrapato é uma constante surpresa, é atrás de fogão embutido. Você acredita? É terrível, acharam até aí. E um outro que vivia dedetizando dentro de casa, por causa do carrapato, e o cachorro fica. E na realidade, no muro da casa, sabe quando forma que nem aquelas bolhas na pintura? Sim. Então, aí aquela briga que não acabava o carrapato, né? Aí ela estava na casa do avô e fez assim, pô, você precisa tirar isso daqui. Era uma bandeja de carrapato. Então você vê a criatividade do carrapato. Ele se instalou numa bolha de umidade e ali ele ficou, montou a casa. Porque aquilo lá era um esconderijo, entendeu? Ninguém pensou que ali pudesse ter, e dedetizavam a casa. Ninguém dedetizava o muro, entendeu? Então ele continuava lá guardando e fazia o ciclo no cachorro. E por que o carrapato ele é tão difícil de você combater? O ciclo do carrapato é de 1 ano e meio, mais ou menos. Então ele vem, aquele micuinzinho, quer dizer, a fêmea põe o ovinho lá, vem o micuinzinho. Eles são minúsculos, sobe no cachorro, pica, acaba sugando sangue, sai, se esconde. Ali ele passa por uma fase. Aí ele volta, pica de novo, sai e se esconde. E nisso você enchendo o cachorro de veneno. Entendeu? Tudo bem, você está matando o que ele tem no corpo, mas o ambiente, ele fica ali escondido, você acha que acabou. E não acabou. Depois ele volta de novo, acaba picando, aquela grandona, sabe, que fala que é o feijão, que o pessoal fala, então. Essa é a fêmea, normalmente embaixo dela você vai achar um pequenininho, que é o macho. O que ela faz? Ela chupa esse sangue para amadurecer os ovos. Aí ela acaba subindo, aí ela põe todos esses ovos, aí quando você encontra ela murchinha no chão assim, é porque já nasceu. Já nasceu tudo. Aí começa tudo. Aí de 3 a 7 mil ovinhos. De 3 a 7 mil. Imagina, 3 a 7 mil ovinhos no bichinho pequenininho, tipo um Yorkshire. Tá na roça, gente. Olha, o nosso papo tá muito bom, mas o nosso programa já chegou ao fim. Tia Sandra, quero agradecer imensamente a sua presença ao nosso programa. Suas dicas foram muito preciosas. Obrigada. E espero que você volte aqui ao nosso programa mais vezes. Convidando, eu venho sim. Tá joia, um grande abraço e um beijo pra você que tá em casa. E ó, cuide direitinho do seu bichinho, viu? Porque a vida dele é muito valiosa e a sua também. Beijo grande, a gente se fala de novo amanhã aqui na TVinha às 2 da tarde. Tchau e até lá.